E como já era de se esperar, pessoal, devido ao sucesso das manifestações que tivemos ontem por todo o Brasil, os bolsonaristas apareceram desesperados, tentando negar os fatos e pior, enganar os próprios apoiadores, os próprios seguidores. Porque as únicas pessoas que acreditam nesses caras são os poucos apoiadores que ainda lhes restam. A maior parte da população brasileira não acredita e não iria comprar de maneira nenhuma essa narrativa de que as manifestações de ontem fracassaram. Então só resta chegar à conclusão que eles queriam enganar os próprios seguidores. Silas Malafaia, Eduardo Bolsonaro, Nicolas Ferreira, Carlos Bolsonaro, Gustavo Gayer e outros bolsonaristas apareceram publicando uma série de mentiras dizendo que as manifestações floparam, tentando negar os fatos, completamente desesperados com a manifestação que enterrou a tão sonhada proposta de anistia, que jogou a última pá de cal na tão sonhada proposta de anistia. E essa manifestação que tivemos ontem, pessoal, não colocou gente só na Avenida Paulista e também no Rio de Janeiro, como os bolsonaristas conseguem fazer. Mas além de colocar em São Paulo e em Rio de Janeiro e mais gente que os bolsonaristas, eles também colocaram uma multidão de gente em Belo Horizonte, Salvador, Recife, Brasília, Pernambuco, Curitiba e outras capitais que eu vou mostrar para vocês aqui. E isso fez com que os bolsonaristas aparecessem desesperados. Vai deixando seu like, pessoal. Curte muito esse vídeo, essa notícia para vocês começarem a semana com o pé direito. Então já vai curtindo aí. Se inscreva aqui no canal se você for novo. Preciso da sua ajuda. Muitas pessoas que assistem os nossos vídeos diariamente não são inscritas aqui no canal. Se for o seu caso, se inscreve aí. E vamos então ao desespero desses parlamentares. Começando aqui pelo que trouxe Bela Megali. A Bela Megali trouxe ontem, no final da noite, em sua coluna no Globo News, a notícia de que o tamanho das manifestações contra a PEC da blindagem e a anistia assustou os bolsonaristas. Aqui uma imagem da Avenida Paulista lotada. E o que ela trouxe aqui no conteúdo dessa notícia revela porque os bolsonaristas estão desesperados, indo às redes sociais tentando mentir e dizer que não deu ninguém nas manifestações que foram um fracasso. Olha só, ela revelou que a ordem é minimizar. Mas em reserva, aliados de Bolsonaro, dentro e fora do Congresso, afirmaram que se assustaram com o tamanho das manifestações realizadas em diversas cidades do Brasil contra a PEC da blindagem e a anistia. Finalizando dizendo que o local que mais assustou os bolsonaristas foi a Avenida Paulista estar completamente tomada pelo povo brasileiro lutando contra essas PECs. E como ela disse aqui na notícia, a ordem era minimizar. E os bolsonaristas até tentaram fazer isso, mas estão virando piada nesse momento. Vamos começar aqui por Silas Malafaia. Silas Malafaia trouxe algumas postagens em seu perfil da internet tentando negar os fatos e mais, dizendo que os contadores da USP são esquerdopatas e estão tentando enganar o povo brasileiro e beneficiando o PT, e a imprensa está acreditando, desesperado porque a USP trouxe a informação de que a manifestação colocou 42 mil pessoas na Avenida Paulista. Ele também trouxe outras postagens dizendo que a esquerda é cretina e está enganando o povo mais uma vez, mostrando aquela velha estridência e o desespero do pastor que a gente já conhece bem. Eu trouxe várias vezes para vocês aqui no canal, principalmente desde o início do declínio do bolsonarismo no nosso país. Malafaia tentou e não conseguiu. A população não comprou e ele virou chacota nas redes sociais. Outro que seguiu a mesma linha foi Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro postou também um vídeo fake em suas redes sociais, comparando a manifestação bolsonarista com a manifestação do povo brasileiro que ocorreu ontem em São Paulo. Ele pegou imagens de antes do início da manifestação, claramente antes do meio-dia as imagens que ele pegou para dizer que o ato flopou. Será que é desespero, pessoal? Olha só o que o canalha postou nas suas redes sociais. Em cima ali está as imagens da Paulista de quando os bolsonaristas estavam no ato. E embaixo, segundo ele, são as imagens do que aconteceu no ato da Paulista, em que a população saiu às ruas contra as PECs da anistia e a PEC da blindagem. Olha só as imagens, pessoal. Claramente, antes do meio-dia, as manifestações da Paulista foram a partir das 2 horas, para quem não sabe, das 14 horas. E ele pegou essas imagens de antes da manifestação para dizer que fracassou, para dizer que flopou. O desespero do cara foi gigante. E eu pergunto para vocês, por que ele não mostrou essas imagens aqui, ó? Por que ele não mostrou a verdade para os seguidores dele? Porque ele só está enganando os seguidores dele. Os militantes de esquerda não acreditam em Eduardo Bolsonaro e sabem como as manifestações de hoje foram um sucesso. Então as únicas pessoas que poderiam acreditar nessa mentira dele são os próprios seguidores, os apoiadores dele. Por que ele tentou mentir para os apoiadores? Para tentar manter a narrativa de que eles estão ganhando quando estão claramente perdendo? Será que é isso, pessoal? Porque ele escondeu essas imagens aqui do perfil dele das redes sociais, postou essas imagens fakes tentando iludir e enganar os próprios apoiadores. Para dizer que eles estão ganhando, minimizando as manifestações da esquerda que ocorreram ontem, iludindo os próprios apoiadores. É isso aqui que restou pro bolsonarismo, pro gado idiota que acredita ainda nesses caras. Nicolas também fez postagens da Avenida Paulista antes da manifestação começar, quando a população ainda estava chegando frente ao MASP, o local onde foi a manifestação, para dizer que flopou. Ele postou as imagens para dizer que flopou, mas como vocês
vocês viram nas imagens anteriores aqui, que foram amplamente divulgadas por toda a mídia, divulgadas por todos os veículos de comunicação, a realidade é bem diferente do que Nicolas tentou passar para o seu próprio eleitorado, para os seus próprios seguidores. Tentou dizer que flopou, tentou enganar os próprios apoiadores para ver se a narrativa deles reverbera. Só que não deu certo, né, pessoal? Virou chacota nas redes sociais e nós estamos explanando aqui para vocês o que esses caras fizeram. E não foi diferente do que fez Carlos Bolsonaro, que seguiu a mesma linha. E não foi diferente da estratégia de Carlos Bolsonaro, que usou a mesma estratégia mentirosa para tentar enganar os próprios apoiadores, os próprios eleitorados e também tentar emplacar a narrativa de que as manifestações floparam, de que o bolsonarismo está vencendo, o que não está acontecendo e a gente sabe bem, né, pessoal? Ele fez a postagem com ironia dizendo que hoje no Globo iriam falar que 10 bilhões de pessoas saíram às ruas contra a anistia. Uma mentira deslavada que eu já mostro para vocês aqui as imagens de Brasília de como estavam. Vocês já devem ter visto, mas vamos ver aqui mais uma vez. Estão aí as imagens de como estava Brasília. Lotada, completamente lotada. Imagens postadas no canal do Poder 360 e por toda a mídia brasileira também. Tem no Fantástico, teve no Globo News, teve também na Folha de São Paulo e vários veículos de informação postaram as imagens e os vídeos de como foi a manifestação ontem em Brasília. Completamente lotada. Os caras tentaram enganar o próprio eleitorado e isso... E o pior de tudo é que os que foram enganados, os que receberam as postagens, ainda aplaudem o que esses caras fizeram. É inacreditável, né, pessoal? O gado realmente... O gado idólatra não tem salvação. Estão aí as imagens de Brasília. Postagem essa que não foi feita só por Carlos Bolsonaro. Gustavo Gayer também seguiu a mesma linha. Gayer seguiu a mesma linha com comparações mentirosas do bolsonarismo no auge lá em 2018 com a manifestação que ocorreu ontem em Brasília. Também tentando enganar os próprios eleitores. Mas como vocês viram nas imagens que eu trouxe para vocês de Brasília, estava muito maior do que isso. E o pior de tudo é a gente ver os comentários aqui. Ver como é que os gados são idiotas e facilmente manipulados. Olha só, a Maria Honório dizendo, a direita é verdadeira. O Marcelo Lopes dizendo, a hipocrisia dessa esquerda é revoltante. Vamos às ruas pedir o cancelamento da anistia de 1979. Anistia pra ninguém, como eles querem. Outro aqui, José Wilton dizendo, deputado Gustavo Gayer, parabéns pelo seu excelente trabalho. E no meio de todos esses comentários eu só achei um lúcido, da Grace Lemos. Ela disse o seguinte... Sinto lhe dizer, mas eles encheram as ruas. Pelo menos um, né, pessoal? Mas como vocês puderam ver ali, infelizmente, a ampla maioria acredita na narrativa desses gados. Mas infelizmente, a maioria acredita nesses canalhas. Mas se eles fizessem uma simples pesquisa, eles iriam ver que estão sendo feitos de idiotas por essas pessoas. Eu queria saber a opinião de vocês. Deixe a opinião de vocês aqui abaixo. Não saia do vídeo sem deixar o seu like, sem se inscrever no canal, sem compartilhar. Logo mais eu volto com mais notícias para vocês aqui. Um abraço a todos, pessoal, e até mais. Logo mais a gente se vê aqui no canal. Uma ótima semana a todos e já já a gente volta.